No ar, Unidos contra o Câncer. Seu podcast semanal sobre saúde, dicas e variedades. Aqui no Unidos contra o Câncer, Dr. Renato Marinho recebe especialistas e amigos que vão lhe informar através de um papo legal tudo o que você precisa aprender e estar atento. Unidos contra o Câncer, agora na Melodia. Bem-vindos ao podcast Unidos contra o Câncer. Estamos aqui num episódio hoje especial, nosso primeiro episódio na Melodia FM 87.9 e também na transmissão no YouTube no canal Unidos contra o Câncer. Esse é um mês muito especial, nada como a gente estrear essa casa nova, né, num mês especial que é o mês de janeiro, e é um janeiro verde, né, um janeiro que a gente vai estar fazendo nesse mês episódios especiais em relação a esse momento tão oportuno que a gente vem vivendo. E nada melhor do que ter duas pessoas fundamentais, né, nesse processo, desses ânimos que a gente tem hoje. Eu falo que nada melhor que falar o conceito da palavra ânimo, encher de alma as pessoas. Então a gente tem percebido que o projeto Janeiro Verde está trazendo alma, né, às pessoas envolvidas, à nossa cidade, e é um motivo de orgulho. Então vamos estar hoje falando, né, sobre o poder transformador, né, da educação, do direito e também da política nessa luta contra o câncer de colo de útero. Porque a gente sabe das questões técnicas, científicas, mas sabe que quando você tem algum problema, né, e aí a gente vem em relação ao câncer de colo de útero, algum problema complexo, é importante a gente ter outras áreas dialogando para realmente buscar o objetivo comum. Então, esse episódio hoje a gente está aqui no canal do YouTube, na Melodia FM, e primeiramente agradecer, né, a Joelísio da Associação contra o Mieloma Múltiplo, que realmente vem nos ajudando em relação ao nosso podcast, e também a própria rádio Melodia FM. Quero começar também agradecendo a todos que estão ouvindo, né, pela rádio, e também aqueles que estão acompanhando pelo YouTube, e aquela famosa frase: deixe seu like, compartilhe, se inscreva e chame as pessoas para poder realmente ter esse momento transformador. Estamos hoje aqui com nossos convidados, Dr. Edivaldo Ferreira Júnior, que é vereador reeleito em Vitória da Conquista, advogado e professor da FAINOR. Ele foi um dos principais articuladores na aprovação da Lei da Janeiro Verde, transformando o projeto acadêmico em uma política pública de grande impacto. E temos aqui também a doutora Jamile Alves da Silva, que é professora e coordenadora do curso de Direito da FAINOR e também assessora especial na área jurídica na Secretaria Municipal de Saúde, que também teve esse papel essencial na integração entre a faculdade e a implementação da Lei Janeiro Verde. Vou pedir licença, Edivaldo, primeiras damas. Claro. Gostaria de... Quem é Jamile Alves, né, da Silva? Compartilhe aí sua trajetória como advogada, professora e coordenadora do curso de Direito da FAINOR. Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Agradecer também ao convite. Fico muito feliz de estar debatendo, inclusive, um tema tão importante para a nossa comunidade e para a nossa sociedade. Bem, a minha trajetória no direito, ela começou muito cedo, ainda nos bancos da faculdade, né? Quando eu era aluna de extensão e depois fui estagiária e fui contratada ali pela instituição, pela FAINOR, e ali eu fui trabalhando e crescendo e comecei a dar aula, enfim, fui ser assessora do nosso antigo coordenador, que quando nos deixou eu assumi a coordenação. Então eu digo que eu sou de fato um verdadeiro plano de carreira da instituição, porque eu vim passando assim por vários setores e sempre nos setores assim do direito e jurídico, sabe? Então eu fico muito feliz, muito honrada por fazer parte da instituição e por poder contribuir, né, de alguma forma com os professores, com os alunos e principalmente para a nossa cidade. Se apresente, meu caro Edivaldo Ferreira Júnior. Bem, antes de mais nada agradecer, né, doutor Renato, pelo convite, cumprimentar nossa querida amiga, colega, doutora Jamile, minha coordenadora do curso de Direito da FAINOR, cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Melodia e todas aquelas pessoas que estão nos seguindo também nas redes sociais. Então, para me apresentar também, né? Então, como você bem colocou, meu nome é Edivaldo, sou reeleito, né? Vereador. Estou no segundo mandato, na realidade já participei por 3 eleições consecutivas. É a terceira vez que eu assumo o mandato
dessa vez de uma forma mais legítima, né? Em que fui eleito verdadeiramente pelo voto no dia 6 de outubro. E a partir daí a gente vem construindo um caminho, e como advogado, como professor, e a advocacia ela se mistura muito com a questão da política em minha vida, né? Na realidade, eu já venho de uma família, meu pai foi eleito, já exerceu o mandato como vereador durante 5 mandatos consecutivos em Vitória da Conquista. Cresci na política. Um dia desse eu estava vendo até uma foto em que eu estava num comício, eu criança ainda, e tinha figuras históricas de Vitória da Conquista, como Raul Ferraz, J. Pedral, e eu ali naquele meio, né, já criança. E aí cresci como advogado, me formei em Direito pela Universidade Católica de Salvador, e sempre trabalhando na área pública também, assessorando câmaras, prefeituras, e em um determinado momento, eu digo que a política na minha vida entrou como chamado, né, um chamado de Deus. Em determinado momento eu entendi que eu deveria contribuir, sair dos bastidores da política como advogado e participar do processo eleitoral de uma forma mais efetiva. E aí foi aí que eu comecei a me candidatar. Fui 2 vezes suplente, né, de vereador, e na última eleição agora, como suplente, mas assumi por 2 períodos, e agora, nessa última, fui eleito vereador com 1.840 votos em nossa cidade. Então, nesse caminho, né, surge também a docência em nossa vida, porque eu digo que a docência ela surgiu meio que por acaso. Um coordenador, colega nosso, que hoje é professor da FAINOR também, em um determinado dia me convidou para dar uma palestra sobre direito eleitoral. Eu tinha feito uma especialização em relação à matéria e dei uma palestra na faculdade para a turma dele, naquele dia. E no período seguinte, no semestre seguinte, eu já estava lecionando. E daí para lá, eu acho que já tem bons anos que a gente está na docência. E é muito bom, muito gostoso. E é através da docência que a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas como Jamile, como você e tantos outros que tanto contribuem para a nossa sociedade. Só aproveitando aqui, os dois são meus professores, viu? Então, tem que respeitar, né? Então, e Edivaldo, me conta aqui como é que foi seu primeiro contato. Fala pra gente está aqui em Vitória da Conquista, né? O Projeto Janeiro Verde, que é um conjunto de ações público e privadas que todos nos unimos na área da saúde, da educação, da comunicação. E em um momento o Projeto Janeiro Verde chegou a você. Como é que foi esse contato? Como é que foi sua atenção em relação a ele até se transformar em lei? Doutor Renato, tem um episódio que eu acho que Jamile não sabe, mas eu tive um aluno meio inquieto de processo civil, que um determinado dia esse aluno chegou para mim e falou assim: olha, nós temos um projeto que nós estamos movimentando a cidade, que trata da questão do câncer de colo de útero. E aí, determinado dia, eu falei para esse aluno, né? Esse aluno inquieto. Falei, olha, nós precisamos sistematizar isso. Nós precisamos, de certa forma, regulamentar esse projeto. E aí surgiu a ideia naquele momento, e esse aluno inquieto é justamente nosso colega, nosso amigo, doutor Renato Marinho, que nos ajudou nesse caminho. E a FAINOR, a faculdade, e você, Jamile, contribuíram muito, porque em um determinado momento criou um projeto de extensão em que a faculdade, ela com os alunos, eles criaram a minuta de um projeto de lei, e certo dia me apresentaram, né? Doutor Renato me apresentou essa minuta de projeto de lei e eu disse, olha, aqui agora é só a gente encaminhar para a Câmara. Fizemos alguns ajustes, né, do ponto de vista técnico, legislativo, e apresentamos na Câmara de Vereadores. E hoje eu estava revisando esse projeto de lei e eu estava observando o seguinte: foi um projeto de lei que foi aprovado de forma muito rápida. Nós apresentamos esse projeto de lei em março do ano de 2024 e em maio nós já estávamos ali na sala da prefeita com ela sancionando esse projeto de lei, que se tornou a Lei Janeiro Verde, que hoje está contribuindo e muito com as políticas públicas em relação a essa prevenção em nossa cidade. Então, sim, foi um projeto de lei que trouxe um grande avanço para a nossa cidade, e eu tenho o costume de falar muito na Câmara
que nós, como vereadores, nós temos a oportunidade de apresentar muitos projetos de lei. Mas, infelizmente, são poucos os projetos que têm efetividade, que realmente são colocados em prática. E hoje, ainda hoje, eu vi a prefeita gravando ali um vídeo no Instagram dizendo da importância do projeto de lei Janeiro Verde. Então, isso é muito importante e, assim, é um grande papel também que a academia, ela traz e ela contribui com o poder legislativo. Eu tenho falado muito isso, Renato, que é importante que a academia ela esteja cada vez mais próxima do poder legislativo e do poder público, porque ela tem muito para contribuir. Então, a história do projeto de lei Janeiro Verde foi essa. E eu me sinto muito honrado de ter sido, né, aquele que simplesmente protocolou e fez com que esse projeto de lei caminhasse e hoje se tornasse essa lei tão importante. Nossa querida Jamile, como é que foi em relação a esse projeto de extensão? Como é que a FAINOR desenvolve esses tipos de projeto? Como é que foi? Porque, na realidade, o período, né, foi no último semestre de 2023, né, que teve um projeto de extensão da parte de direito constitucional com direitos humanos, direito constitucional 3 com direitos humanos. E aí, como é que foi, como é que é essa questão da atuação, né, como academia, da FAINOR, em relação a esses projetos de extensão, e aí entrando a questão do Janeiro Verde? Bem, hoje, na verdade, a instituição, como um todo, ela tenta buscar e fazer com que os alunos eles consigam se inserir cada vez mais ali na comunidade que estão inseridos, né? E aí, primeiro também para atender uma diretriz, que é a curricularização da extensão, né? Que está lá, uma determinação do MEC. E aí nós pensamos em várias situações. Em vários projetos, na verdade. Acontece que o Janeiro Verde já era um projeto que existia. Então, assim, eu me sinto muito honrada em ter alunos assim como você, como outros alunos ali que vestem a camisa do curso, né? E que, de fato, conseguem entender qual é a necessidade da comunidade e fazer e trabalhar melhor essa habilidade do projeto. Então, assim, o projeto, ele nasce de trás para frente, né? Vocês já estavam com um projeto ali realizando e na academia vocês treinaram essa habilidade de escrever esse projeto e botar de fato ele para andar, junto com os professores que ali estavam. Então, a instituição como um todo, ela busca atender todas essas diretrizes. Não só atender o MEC, mas principalmente mostrar para o aluno que ele, ainda na instituição, ainda ali naquele momento de sala de aula, ele pode estar transformando vidas. Ele pode estar reforçando ele pode estar, na verdade, ali junto com a comunidade, de forma entendendo quais são as necessidades e se fortalecendo enquanto cidadão, que eu acho que é o que é mais importante, porque não adianta, e o aluno ele precisa, e assim, pelo menos nós estamos trabalhando ou tentando fazer com que o aluno ele perceba que ele tem que estar inserido na sociedade, naquela comunidade, desde o primeiro momento em que ele entra na instituição. Ele não precisa formar para estar mudando vidas, para estar melhorando vidas, né? E o projeto Janeiro Verde, ele traz um impacto enorme. Primeiro, para uma população que é crescente, que é a população feminina. Segundo, é o terceiro câncer com maior incidência, que é o câncer do colo do útero. Então, assim, é um trabalho que nós temos ainda que trazer mais frutos dele, assim como tem outros trabalhos de extensão na instituição, mas trabalhos com projetos de extensão que visam melhorar a política pública, visam andar junto com a política pública, ele transforma a vida do aluno, porque o aluno ele se sente, todas as vezes que eu coloco Janeiro Verde num grupo que eu tenho, numa comunidade com os alunos, eles sou chamada no privado, sabe? Então, ali, o aluno ele se sente pertencente àquela comunidade. Porque dá ele fala, ânimo acadêmico, né? Ele fala assim, aquela lei ali, teve a minha mão, porque eu sei que é uma lei de várias mãos. Mas todo mundo se sente assim mais, as pessoas acolhem muito mais de pertencimento. Então, assim, hoje nós temos esse projeto, né? Nós trabalhamos junto com esse projeto e a ideia agora é trabalhar mais para que os alunos comecem a divulgar, porque essa é a função da academia. A função da academia é fazer com que as pessoas não só se insiram, mas que passem informação. Porque de nada adianta eu estar ali fazendo um curso de direito e não passar informação para a sociedade.
Então, é muito gratificante fazer parte de um projeto como esse, sabe? E um projeto como esse ter saído da FAINOR. Então, assim, eu me sinto muito orgulhosa. E assim como eu me sinto orgulhosa, dá ânimo para a gente pensar em outros projetos e em mais projetos com esse perfil. Eu chego a arrepiar aqui, que eu sei que é coisa, assim, né, coisa de Deus, porque se a gente pensar, né, olha o tempo que teve, né, das coisas que mas foram caminhando de uma forma tão interessante. Você já tem uma maturidade, você fazendo uma nova graduação, e você chega num ambiente propício, em que te favorece você criar uma extensão, que você já tem essa maturidade, e você acaba envolvendo, né, o meio acadêmico, que às vezes tem, né, colegas mais novos e que é a primeira graduação, e você entra na faculdade que tem essa visão, e você ainda tem essa questão de ter esse caminho com o poder legislativo. Isso é algo assim, como diz, oceano azul, né? E também entra também o lado espiritual, que Sim. também eu acredito nisso, Sim. de ter em tão pouco tempo, né, ter saído tantos frutos. E se a gente parar para pensar, que eu acho que é até interessante depois a gente fazer até uma revisão do ponto de vista científico, para a gente poder saber de projetos de extensão, quantos no Brasil que transformaram numa lei tão importante. Se a gente parar para pensar, Sim. é algo de orgulho para a faculdade, para o professor, como acadêmico, e que nem eu falo, né, eu como acadêmico, se eu pensar que do ponto de vista de produção científica, às vezes você faz um TCC, você faz uma tese de mestrado, doutorado. Eu falo que um impacto que a gente teve disso aqui, eu te falo que é difícil você ter uma tese já para trabalho acadêmico, para você ter uma relevância. Passatempos, né, você vai estar lá e tudo que estiver envolvido, a faculdade, os alunos, o poder político, é algo que vai ficar lá, fica na história. E também a gente está até nesse momento, a gente trazendo essa roda, né, de conversa, esse momento aqui, porque é a iniciativa que serve para poder também, que outras também sejam desenvolvidas, né? E até gostaria até de perguntar, Edivaldo, nessa atuação parlamentar, como é que foi, assim, ainda mais nesse período assim tão auspicioso, né, que estava passando, como é que foi? Porque assim, a gente é um trabalho, assim, é um trabalho de várias mãos e cada um tem um papel fundamental, né? Como o Edivaldo, apesar de tudo isso, como é que foi? Conta aí pra gente esses bastidores aí. Não, na realidade, assim, nós, como eu coloquei antes, nós apresentamos o projeto de lei, vocês nos apresentaram a minuta, fizemos algumas adequações mínimas para protocolar o projeto de lei. Para que as pessoas que estão nos acompanhando, né, entendam melhor, o projeto de lei ele segue o que se chama de processo legislativo. Então, o projeto de lei é protocolado, é encaminhado, lido em plenário, né, encaminhado para as comissões e, ao ser encaminhado para as comissões, eu, inclusive, fazia parte, na legislatura passada, da Comissão de Legislação e Justiça, que é uma das comissões mais importantes da Câmara, porque todos os projetos de lei passam por essa comissão. Então, eu fiz a defesa perante a própria comissão em relação ao projeto, porque, à época, nós tivemos uma certa resistência, porque foi questionado, inclusive, a questão de ter um projeto a nível nacional. E aí nós alegamos, né, justificamos que o projeto era diferente. E, assim, o município, ele tem competência para tratar do que se chama de matérias de interesse local. Então, por mais que você tenha algo a nível federal, né, a nível nacional, você pode regulamentar a nível municipal. Então, nós tivemos um pouco de resistência dentro da comissão, mas, ao final, o parecer da comissão foi favorável ao projeto de lei. O projeto de lei voltou para o plenário, e aí os vereadores, né, naquele momento de votação, e aí a gente precisa reconhecer aqui também a importância do papel dos vereadores na aprovação desse projeto, que o projeto foi votado à unanimidade, foi aprovado por todos os vereadores, e a partir daí, com a aprovação do projeto de lei, encaminhado para a prefeita, e a prefeita sancionou o projeto de lei. Foi um ato muito importante, inclusive, que nós estivemos lá com ela, né, Jamile, você, eu, todos os professores envolvidos em relação à confecção desse projeto de lei. Então, assim, a gente teve um pouco de resistência dentro da Comissão de Legislação e Justiça,
mas a partir daí, a coisa caminhou muito bem e foi aprovada à unanimidade pelos vereadores. Então, só pegando um gancho aqui no que Jamile falou, essa importância de um projeto de lei como esse é algo assim que a gente não tem como realmente mensurar, porque muitas vezes a gente fica na faculdade ali e às vezes a dificuldade que nós temos como professor é justamente essa, porque você ali ensina a teoria, né? Muitas vezes a prática também em relação a algumas matérias, mas naquele momento ali em que o aluno está inserido na faculdade, como o Jamile colocou, é um momento importantíssimo também para que ele possa contribuir com a sociedade. Então, esse projeto de lei, ele é um exemplo muito claro dessa participação da academia junto à sociedade. E como você colocou, muitas vezes o aluno ele apresenta uma tese, né, uma monografia, isso, uma dissertação, isso e aquilo, mas muitas vezes fica no campo das ideias, né? Qual a efetividade disso? Qual a influência disso para a nossa sociedade? Então, esse projeto, ele traz uma importância muito grande, porque em que pese, né, vocês ainda nem terem formado ainda, vocês não estão nem apresentando a dissertação, foi apenas um projeto de extensão. Veja a contribuição, né, que a FAINOR, que os alunos da FAINOR estão dando para a nossa cidade, né, em relação a esse projeto de lei. Isso é de uma importância realmente muito grande para a nossa sociedade. Hein, Jamile, como é que você viu o impacto, né, em relação a essa questão dessa extensão, junto à própria, você até começou a comentar, como é que é o impacto hoje para novos projetos em relação à comunidade, como é que você vê hoje, como é que teve alguma mudança em relação da faculdade, em relação no ambiente acadêmico e em relação à própria sociedade como si, a Vitória da Conquista? Na verdade, quando a gente pensa num projeto de extensão e o impacto que ele causa, eu preciso analisar quais são as partes que estão envolvidas, né? E aí eu tenho aquele meu público interno, que são os professores, que são os alunos. E para esse público aí, o impacto, e aí eu tenho, né, esse impacto, que ele é um impacto de fato interno, que é fazer o aluno trabalhar para que ele produza, ele entenda o que é projeto, como é que esse projeto ele gera impacto, fazer com que o aluno, em consequência disso, ele perceba que ele pode estar ali inserido melhor na comunidade, que ele vai reforçar o ser cidadão, mas sim, é esse retorno que ele pode dar de forma imediata à sociedade. Então, assim, eu tenho esse primeiro momento que o aluno ele vai estar pensando e a gente vai estar trabalhando, porque o impacto eu estou fazendo alguma coisa além da sala de aula. Esse é o meu público interno. O meu público externo é aquele que recebe. E aí eu tenho lá a própria política pública que o aluno ele sente que ele está realmente engajando e reforçando e melhorando a política pública daquele local. Ele também percebe que eu posso fazer mais e esse impacto ele vai surgir de alguma forma. Então, assim, eu tenho o meu público, eu tenho a minha transformação interna, que é esse aluno que ele sofre, que ele muda, ele se transforma, e eu tenho aquele que recebe, que ele sente o impacto direto, porque são pessoas que estão pensando em como aquela sociedade ela pode estar sendo melhorada. Então, atualmente, e assim, com projetos como esse, eu consigo fazer com que os alunos eles tenham realmente o modo e a sensação de maior pertencimento. E sim, eles começam a buscar e entender quais são os melhores projetos para aquele local. Porque de nada adianta você escrever e fazer um projeto para ter nota e ao fim você não gerou impacto naquilo, você vai arquivar. Então, assim, um projeto de extensão, ele quer fazer com que o aluno perceba a realidade, que ele se entregue e que sim, ele saia dali também transformado. Porque sobretudo em uma faculdade particular, não é? Nós percebemos que o perfil de aluno é muito diferente e que, às vezes, o aluno ele não conhece algumas realidades. Então, é um momento, projetos de extensão, eles trazem esse momento também para uma realidade que, às vezes, o aluno ele desconhece. Traz a vida real. Traz a vida real. Então, assim, os impactos, eles são grandes e eles são contínuos, porque um aluno que participa de um projeto como esse, que ele percebe o impacto na comunidade, ele se sente
mais fortalecido para trabalhar mais e mais projetos. E hoje, em relação à FAINOR, aí, né, vai ter o lado específico, né, de Sim. direito, mas nas outras áreas, vem alguma coisa a mais pensando de projetos de extensão? O que que vocês vêm pensando hoje da FAINOR, de se criar? E aí, aproveitando projeto de extensão e também a questão da atuação legislativa, vou aproveitar você começando e passar para Edivaldo. Do que a gente teve nesse momento, o que vem hoje, o que se pensa hoje de novos projetos de extensão que, no caso, ajude tanto, talvez, a questão do câncer de colo de útero, ou que reforce esse cuidado, outros problemas de saúde pública, ou até mesmo outros problemas importantes, né, da sociedade, fora da questão da saúde. O que vocês veem hoje de caminhos aí? Para o Janeiro Verde, houve já esse pontapé, não é? Todo esse trabalho que está sendo assim, realizado agora nesse mês, mas é o início de um grande momento que nós temos que dar uma continuidade na academia, sobretudo com cursos, com capacitações, quer seja para alunos, para professores, e sim envolver a rede municipal de ensino, porque são os principais, os maiores impactados. E claro, né, de uma forma muito delicada, falar um pouco para esses pais, através dos seus filhos, através dos alunos, como é que essa vacina ela pode, de alguma forma lá na frente, melhorar não só as políticas públicas, porque aquela verba, né, que seria utilizada, que gera um impacto muito grande, ela vai ser utilizada para a melhoria de outras coisas. Então, eu penso que esse projeto, os alunos, eles vão, em algum tempo, a gente vai ter que fazer várias outras atividades para que ele seja reforçado, né? Mas tem outros projetos também, principalmente em saúde mental de idosos, que hoje a faculdade ela já trabalha. Tem um projeto que desde 2018, da professora Alessandra, com idosos dentro da instituição. Então, assim, nós estamos sempre buscando fazer projetos que, de fato, ele cause impacto e que ele dê uma devolutiva para a sociedade, sabe? Hoje, esse de idosos, ele é muito bacana porque ele trabalha a prevenção e várias outras atividades com os idosos, sobretudo na condição de saúde mental. Mas nós fizemos um trabalho também, até com o professor Fábio, com os indígenas, né? Então, projeto de pesquisa muito bacana. Nós fizemos trabalhos com a igualdade racial, com os quilombolas, com as mães de santo e os indígenas não aldeados. Então, foi um trabalho fantástico, foi feito no semestre passado. Então, assim, entender as vulnerabilidades, trabalhar um pouco sobre o direito das minorias, né? Reforçar, não que não exista, mas reforçar e melhorar e entender o que a gente pode. E assim, hoje a faculdade a gente tende a ter projetos de extensão que causem impacto na sociedade, porque senão de nada vale. A extensão ela vem com esse perfil de tirar do papel, né, e fazer com que o aluno de fato pense a sociedade, pense fora da caixa, ele se estenda daquilo ali, ele saia daquilo ali, né? É isso. Na realidade, Jamile colocou antes aqui, Renato, algo bem interessante, e que na realidade o projeto de lei ou a política pública, né, relacionada ao Janeiro Verde, ela já existia. Então, o que nós fizemos? Apenas regulamentamos através de uma lei, incluímos no calendário oficial do município, porque isso facilita, inclusive, para que o município ele venha a realizar despesas, né? Faça ações em relação a esse projeto. Então, foi muito importante a inclusão no calendário oficial do município. E aí você começa a observar que, muitas vezes, os projetos de lei que nascem dessa forma, eles têm uma maior efetividade. Porque o grande detalhe, muitas vezes, é que nós, legisladores, muitas vezes nós ficamos pensando, olha, eu vou criar um projeto de lei acerca de tal ponto, que na minha cabeça, por muitas vezes, seria um projeto de lei excelente e que teria uma aplicação e uma transformação enorme para a sociedade.
Só que muitas vezes ele não tem efetividade justamente em razão do fato dele não ter sido discutido, não ter sido amadurecido. E a partir daí se regulamentar algo que já existe de fato. Então, outro projeto de lei que eu gostaria até de destacar aqui, que nós apresentamos também na Câmara, um projeto de lei muito importante que nós criamos, foi a Lei Maria Flor, que ela reserva, né, o espaço para as mulheres em perda gestacional nos hospitais de Vitória da Conquista. E veja como surgiu esse projeto de lei. Um amigo entrou em contato, disse: Edivaldo, olha, minha esposa, ela passou por uma situação de perda gestacional e simplesmente ela ficou no mesmo leito, junto com as outras mulheres que estavam com seus bebês no colo. E a partir daí surgiu a ideia de criarmos uma lei em que viesse a ter uma reserva de leitos para essas mulheres em perda gestacional, em razão de todos os danos psicológicos, etc., que são causados, né, nesse momento. Então, nós apresentamos esse projeto de lei na Câmara também. E assim, uma efetividade e uma abrangência enorme. Algo que já surge, algo que já acontece, de fato, em que você apenas regulamenta. Isso é muito mais fácil de ter a efetividade, de trazer realmente uma transformação. Então, muitas vezes nós ficamos imaginando o que apresentar, quando na realidade a sociedade ela já lhe impulsiona, já mostra os costumes, o que está acontecendo e que realmente precisa ser regulamentado. Então, você coloca, olha, quais são as próximas políticas públicas, né, em relação às mulheres? Nós temos várias ideias, mas eu acredito que as ideias elas precisam estar em consonância com realmente a vontade da população, ao que já vem ocorrendo. Então, o projeto Janeiro Verde, o janeiro é o momento de culminância do projeto, né? É o momento em que se chama a atenção para a questão da prevenção do câncer de colo de útero. Mas todos os outros meses você tem que ter esse cuidado. Então, o janeiro é apenas esse tempo de culminância, né? Então, eu acredito que a partir daí, do Janeiro Verde, de tantos outros projetos, é que a gente vai realmente buscar outras formas de regulamentar políticas públicas, especialmente para as mulheres do nosso município. E é uma questão importante, né? Ainda mais considerando, imagino, você como legislador. E também para quem está ali fazendo, né? Buscando criar-se uma lei. O que muitas vezes acontece no Brasil são leis mortas, né? Leis que não são efetivas. Quando, aí, nessas ações que a gente faz de planejamento, né? Agora em dezembro, quando cheguei para poder a gente fazer a nossa reunião, e quando eu vi que a própria Secretaria Municipal de Saúde, né, em nome da pessoa da secretária Fernanda Marum, para a gente poder ver, já estava uma circular interna dentro da secretaria, já colocando tudo aquilo vinculado, que estava de ponta a ponta da lei, para poder realmente fazer. Na hora que eu cheguei, eu falei, deixa eu tirar uma foto aqui, que eu cheguei e ficava emocionado, porque assim, você chega querendo falar, poxa, vamos fazer isso. Quando eu cheguei, e que dentro do próprio órgão, né, estatal, já estava tudo aquilo ali programado em consonância com a lei, falei, realmente é uma lei efetiva. E aí, com as ações que a gente vem fazendo hoje, a gente fez uma ação, né, dentro do Hospital SAMU, a gente fez, né, questão de vacinação, a questão do rastreamento, e aí buscando justamente aquilo que a gente está no direito, a questão da justiça, né, a questão da lei, e sempre tendo um olhar justamente para quem é mais vulnerável. E uma questão específica, quando a gente discutiu em relação ao Janeiro Verde, dentro da parte, né, direitos humanos, era justamente quem é que sofria mais. Era justamente a população mais pobre, a população preta, a população quilombola. E tem realmente, dentro dessa lei 2.889, algo específico para ser desenvolvido nas comunidades quilombolas e a população preta. Então, é algo que realmente você vê fazendo realmente a justiça, né? De você trazer, apesar de ser algo que, aparentemente, do ponto de vista das ideias e da filosofia, isso seja, às vezes, bem nítido, mas do ponto de vista prático, você deixar regulamentado é algo que é fantástico, você ver isso acontecendo. Então, é um momento, assim, de bastante felicidade quando você vê, e é nesse mês de janeiro, e aí a gente falando, é um mês que chama mais atenção, mas o projeto, né, em si, Janeiro Verde, tem até o projeto de extensão na UFBA, que é 365 dias de Janeiro Verde, porque essas ações não dá para dentro de um mês você fazer tudo, você tem que andar durante todo o ano. E
em relação a ambos, né? Como é que vocês veem a questão do direito em si, né? Aí a gente pegando a Lei Janeiro Verde e outras leis que tem, como é que você vê a garantia de direitos, né? Do tratamento, do acesso ao diagnóstico, tratamento, o que vocês pensam em relação ao direito na atuação como advogados? Bem, que pergunta, hein? Mas, primeiro, entender de fato que a política pública ela consegue estar agora alcançando locais e comunidades que até então não estavam, né? E quando a gente começa, a gente entende que existe agora o Janeiro Verde e que toda uma secretaria ela se mobiliza, e ela se mobiliza inclusive para encurtar prazos, para tentar encurtar prazos, para que as pessoas comecem e tenham acesso de forma mais rápida ao seu diagnóstico. A gente consegue entender que o direito, que é uma construção, e direito é isso, né? Que essa construção ela vai melhorando e vai adequando com o passar do tempo. Tá 100%? Tá bom? Não, mas já começou. Eu acho que esse é o grande diferencial, é o já ter começado. E assim como tantos outros, é perceber a necessidade e dar um pontapé de como é que vai ser, como vamos fazer, como é que vai ser esse caminhar, para que de fato a gente chegue em algum momento e fale, opa, isso aqui agora, bora mudar porque esse aqui já anda só. Então, assim, a política pública, o direito, né? É um trilhar, um caminhar, é uma construção. E aos poucos nós vamos conseguindo, pelo menos, assim, trazer um equilíbrio para aquelas pessoas que mais necessitam e que têm menos poder aquisitivo para alcançar né? Toda essa estrutura. Eu vejo, Renato, assim, a força do direito aí, na realidade, só corroborando com o que Jamile colocou, assim, se você observar na construção desse projeto de lei, veja quantas matérias estavam envolvidas aí, né? Se a gente fosse colocar direito médico, constitucional, direitos humanos, direito municipal, né? Direito eleitoral. Então, assim, quantas matérias estão envolvidas num pequeno projeto de lei? Um pequeno projeto de lei que traz uma influência enorme, né? E uma transformação tão grande para a nossa sociedade, especialmente, né? Para essa parte mais vulnerável, né? Vamos dizer assim, da sociedade. Então, eu acredito que o direito ele deve buscar justamente isso, né? Essa transformação, essa movimentação da sociedade, essa construção cidadã. Eu acredito que o direito ele tem que passar por isso aí. Então, dentro de todos esses aspectos, você vai observando várias matérias que vão se comunicando para chegar no projeto de lei. Se a gente for olhar, um projeto de lei de 2 páginas, né? Mas que traz uma importância enorme para o que a gente está vendo hoje de aplicação de uma política pública tão importante como essa. Então, essa questão da dignidade da pessoa humana, dessa aplicação do direito em suas várias áreas, eu acredito que seja algo de muita importância dentro desse projeto de lei. E aqui, até na conversa aqui da atuação de vocês dois, assim, é interessante que tem tanto questões da questão do poder executivo, sim, do legislativo, sim, e do judiciário. Nas duas, sim, né, nos nossos, sim, 2 convidados aqui, sim, tem atuação nas 3 áreas. Sim, né? E observe algo interessante que você coloca aí, né? Eu faço parte do Poder Legislativo. Jamile, hoje, faz parte do Poder Executivo, né? Lá atrás, e a gente sabe qual é a dificuldade da administração pública, eu já fui secretário de Gestão e Inovação aqui do município de Vitória da Conquista. E a gente sabe qual é a dificuldade para você implementar uma política pública, sim, como essa. E quando você coloca que você chega na secretaria, e aqui a gente não poderia deixar de parabenizar a secretária de Saúde, Fernanda Maron, que é uma secretária extremamente dinâmica, que você chega lá, né? E eu vou lhe dizer, isso a gente não vê em qualquer lugar. Você chega e você já tem ali as determinações em relação ao projeto de lei. Porque o projeto de lei, ele traz, né, o que deve ser feito, né?
Então, você já tem ali um ofício em que vai circular por toda a secretaria, orientando o que deve ser feito em relação à aplicação da Lei Janeiro Verde. Isso, meu irmão, realmente é algo que a gente deve parabenizar em muito, né? Tanto a nossa prefeita Sheila Lemos como a secretária de Saúde, por ter essa competência e, assim, 2 mulheres, né? Uhum. E como que vocês pensam hoje para o futuro em relação à questão da faculdade, da atuação legislativa, nesses próximos anos que estão vindo aí em relação, né, especificamente, lógico, pegando a questão de câncer de colo de útero, a gente está discutindo Janeiro Verde, mas as outras áreas afins, o que vocês pensam aí no campo de atuação legislativa, de trabalho, aproveitando executivo, legislativo, judiciário, o que vocês imaginam aí, como é que as coisas devam andar e o que precisa mais para a gente poder realmente ir ganhando mais corpo nessas ações? Bem, essas ações de extensão, para que elas consigam, assim, impactar a sociedade, elas precisam ser bem divulgadas, quer seja através de curso para alunos, de curso em escolas, de minicurso, de palestras, né, de qualificação profissional e também através de pesquisas, porque as pesquisas que vão dar um direcionamento para como é que eu posso, onde é que eu estou melhorando e o que eu preciso melhorar. Então, assim, é meio que um tripé, de fato, né? Eu preciso trabalhar com a pesquisa, eu preciso trabalhar ali com a extensão e eu preciso mostrar o resultado disso tudo. Então, as ações de extensão, nós temos que ter esse perfil de um retorno para a sociedade, mas também nós precisamos buscar, ao longo desse semestre, quer seja agora 25.1, 25.2, ações que elas tenham uma efetividade, que o aluno ele se sinta ali pertencente àquela ação, mas que também a sociedade, toda a nossa comunidade, ela seja receptiva. Então, assim, existem ações que a gente já está aí pensando em como fazer, mas, por exemplo, a do Janeiro Verde, é notório que precisamos trabalhar, sim, com a rede municipal de ensino. Nós vamos ter que fazer, mapear alguns pontos, principalmente aqueles que têm um foco de idade, né, para trabalhar melhor com divulgação. Com divulgação, com vacina, claro que com autorização, né? Sim. Mas divulgação, vacina, para que a gente consiga não só divulgar, mas a gente tem uma efetividade na população, que vai gerar impacto lá no nosso direito público. Então, assim, esses para os próximos semestres, e assim, eu digo para os próximos 25, 26, 27, todas as ações de extensão, ela tem que ter esse perfil. Então, esse perfil de retorno para a sociedade, esse perfil de que o aluno ele precisa sair da caixa, ele precisa ler, entender e, peraí, bora buscar aqui como e qual vai ser a melhor forma e o que a gente precisa fazer. Mas, para isso, a gente precisa fazer ações de extensão para que o aluno ele saia da sala de aula. E, às vezes, o sair da sala de aula é angustiante para o aluno. O sair da sala de aula tira ele daquela caixa de conforto. E o conforto é o melhor lugar que a gente pode estar, né? E o aluno ele precisa sair desse local de segurança para que ele perceba essa comunidade e para que daí, a partir daí, a gente consiga pensar mais e melhores projetos para atingir a sociedade, a comunidade, o aluno e sim, fortalecer cada vez mais o aluno enquanto cidadão, a própria instituição, se fortalecer em todo aquele campo, né? E fortalecer e melhorar as políticas públicas, porque é onde nós estamos, é onde a gente precisa estar e estar bem. Está bem, está melhor. É isso. Renato, nós costumamos falar que a Câmara ela é uma caixa de ressonância da sociedade. A grande realidade é essa. O vereador, na realidade, ele não executa, como Jamile bem colocou, né? O poder executivo que vai implementar essas políticas públicas. Qual é o nosso papel como legislador? É criar lei, é fiscalizar o poder executivo na execução da lei, né? E em tantas outras demandas. E assim, o que nós, como legisladores, podemos fazer também? Indicações para que essa lei ela seja implementada de uma forma melhor
E também, no decorrer desse processo, nós fizemos até uma audiência pública para tratar também desse tema, fazer audiências públicas, convocar a sociedade civil organizada para participar de forma mais ativa de todo esse processo. E acredito que nós estamos no primeiro mês, como nós colocamos no início, a lei ela foi sancionada em maio de 2024. Então, esse é o 1º de janeiro que está sendo implementada a lei. Então, eu acredito que a partir deste primeiro passo é que nós vamos também começar a observar as necessidades que, porventura, surgirão para que a gente venha, inclusive, aprimorar essa lei. Então, aqui eu já me coloco à disposição, né, de vocês, tanto da FAINOR como dos alunos, para implementar, para aprimorar mais essa lei, a depender das necessidades que venham a surgir. E também me colocar à disposição para que outros projetos de lei como esse cheguem, né, para que a gente tenha a honra de apresentar na Câmara de Vereadores. Esse canal aberto, né, da questão da Câmara com a academia é algo assim que é fundamental, assim, como é que é importante hoje a questão da atuação legislativa e ter o conhecimento também do processo em si, né? Sim. O processo acadêmico, né, o processo de formação de leis, como que isso dá a diferença também de também quem é o nosso representante, né, dentro da Casa Legislativa. Isso dá uma diferença muito grande. E quando eu penso, né, e aí às vezes a gente começa, quando vai mexendo, quando mais vai futucando ali, vai subindo as coisas, né? E acho que muito dessas atuações do que vai ter de aprimoramentos, ou através da lei, ou através de outras leis, é muito fazer esse diálogo entre executivo, legislativo e judiciário. Porque quando a gente pensa do judiciário em si, em saúde, a gente já vai pensar em judicialização em saúde. Né? Então hoje a gente está muito mais numa questão reativa do judiciário do que preventiva. Então acho que isso é interessante também do ponto de vista, dentro do direito, você pensar algo preventivo, até do ponto de vista de saber gerir esses recursos, é algo assim fundamental, porque a gente pensa direito, né, muitas vezes assim, vai ser uma demanda judicial contra o Estado, contra o município, e você muito bem sabe de como que isso funciona. Renato, tem um detalhe importante, eu acho que Jamile vai poder explicar até melhor isso para a gente, é que a Secretaria e o município têm inclusive uma parceria com a Defensoria Pública em nosso município, justamente para tratar de forma preventiva essas ações que são ajuizadas. Então, é algo muito importante também que a Secretaria de Saúde tem implementado em nosso município. Sim, são as ações de mediação que acontecem, né, dentro da própria Defensoria, assim que se ajuiza, ou antes mesmo de ajuizar, é tentada ali uma composição, né, para tentar resolver aquela demanda. E, assim, geralmente, é resolvido ali e não precisa judicializar. Então, assim, a Secretaria ela tem trabalhado da melhor forma para atender a população, não só com o Janeiro Verde, mas também com a saúde no geral. Agora, claro, saúde é uma demanda muito grande e que, às vezes, você está aqui e daqui a pouco uma outra coisa que não tem, um outro ponto que se torna ponto de atenção. Então, assim, hoje a Secretaria ela tem trabalhado da melhor forma para atender a comunidade e as ações de mediação, elas tendem a diminuir o fluxo da demanda judicial. E, atualmente, elas acontecem dentro da própria Defensoria, né? Então, hoje tem toda uma equipe preparada para tentar resolver a demanda antes mesmo de chegar nos bancos do Judiciário. Hoje, de tudo que a gente vem fazendo, então eu penso até como questões de extensão aí, considerando o direito, acho que seria talvez uma extensão, talvez, dos estudantes de direito para poder, muitas vezes, melhorar essas demandas e talvez agir de uma forma preventiva e dar assessoria, né, em relação, pegando o gancho aqui, né, para os pacientes que estão ali, às vezes, com diagnóstico ou em tratamento em relação à questão de colo de útero, é algo até que eu acho que seria interessante, aí como acadêmico também, e puxando sardinha também para o projeto Janeiro Verde, que acho que é válido de tentar pensar, talvez, como extensão para os estudantes, algum tipo de assessoria, né, talvez, dessa parte do ponto de vista. Já que envolveu o núcleo de prática jurídica. Hoje, na verdade, nós temos um trabalho. Você está observando, né? Ainda vou chegar, logo eu estou chegando lá. Estou chegando lá. Hoje nós temos um trabalho com o núcleo de prática jurídica,
jurídica, não é? Só que o núcleo de prática jurídica, ela tem uma demanda muito específica. Entendi. Porque a demanda de saúde, ela vai atender, às vezes, com a urgência e que, assim, como ali o núcleo de prática jurídica nós temos... são com alunos, então nem todo tempo eu tenho aluno. E a demanda de saúde ela é muito rápida. Então nós temos liminares de 5 dias, de 72 horas, né, para cumprir. E às vezes eu não tenho um aluno ali suficiente. Já hoje o núcleo de prática ele exerce um papel fundamental. Também fazemos a mediação, né, a conciliação, a composição, enfim. A melhor técnica ali a gente tenta adequar, que é o sistema multiportas, né? Inclusive, se não tiver jeito, judicializa. Então, hoje nós temos uma demanda que atende a população e nós temos um alto número de resolução de conflitos. Então, a maioria das demandas que chegam, quer seja de família, quer seja divórcio, alimentos, né? A gente consegue resolver de forma muito célere. Então, eu também fico muito feliz, né? Hoje, talvez, para resolver uma demanda de saúde, nós teríamos que ter uma outra estrutura. Porque a demanda de saúde, de fato, ela é muito rápida, ela é muito urgente. Entendi. E aí eu teria que ter pessoas ali só para aquela demanda e o núcleo ele não consegue alcançar, não consegue ter esse braço. Mas talvez a gente pode fazer outras atividades, né? De conscientização, porque eu acho que a gente faz um trabalho preventivo de conscientização, o impacto ele é muito maior. Entendi. Eu não sei se já ouviram uma frase que o que é bom dura pouco. Então a gente já chegando aqui para o final, né, desse episódio, assim, é muito interessante, muito enriquecedor em relação a esse Janeiro Verde. Eu gostaria das considerações finais, qual mensagem que vocês gostariam de passar para os eleitores, para os acadêmicos, para aquelas pessoas que estão ali e também para aquelas mulheres que muitas vezes estão com diagnóstico de câncer de colo de útero. As considerações finais de cada um. Na realidade, Renato, gostaria de agradecer, não é, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E, além de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer pela oportunidade de ter apresentado esse projeto de lei na Câmara de Vereadores, que, assim, nos traz muita honra, não é, por ver esse projeto de lei realmente sendo aplicado em nossa cidade. Dizer que estamos à disposição da sociedade de Vitória da Conquista. Eu costumo dizer que o vereador, uma das principais funções dele é ser esse interlocutor entre o cidadão e o Poder Executivo Municipal, como eu coloquei antes, né? O vereador, infelizmente, ele não executa, ele não consegue, muitas vezes, colocar em prática uma política pública, mas ele pode provocar o Poder Executivo para que isso seja feito. Então, nos colocar, mais uma vez, à disposição, agradecer à sociedade de Vitória da Conquista e aos eleitores que nos confiaram, né, esse voto mais uma vez para que nós pudéssemos retornar à Câmara de Vereadores. Agradecer a minha coordenadora do curso de Direito da FAINOR, que vem exercendo um excelente trabalho à frente da coordenação do curso, e lhe agradecer também por ser essa pessoa, né, tão dinâmica e que tanto pensa na nossa sociedade, que tanto pensa em Vitória da Conquista. Eu já falei com você algumas vezes, eu não sei onde você encontra tempo para fazer tanta coisa, mas assim, lhe agradecer demais por pensar tanto na nossa sociedade, pensar tanto em políticas públicas para as mulheres de Vitória da Conquista. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente agradece. Bem, eu vou fazer minha arda aqui também, né? Eu quero lhe agradecer, sobretudo como aluno, de ter nos dado a oportunidade de participar desse projeto com você, porque esse projeto ele sai sobretudo também na sua mão. Então eu quero agradecer por ter feito a gente ter podido participar desse momento com você. Quero agradecer também ao professor Edivaldo, que na sua grandiosidade conseguiu fazer com que esse projeto andasse de forma muito célere.
E enquanto mulher eu me sinto assim atingida diretamente, porque é um dos cânceres que mais matam, é um dos terceiros, né? Sobretudo no Nordeste. É o segundo, e Vitória da Conquista no Nordeste é o segundo. Pois então assim, gera impacto principalmente para mim, mulher. Então, eu gostaria de agradecer a toda essa atenção. Quero agradecer também à Rádio Melodia por esse momento, para estar discutindo uma situação, um ponto de atenção que é tão sério, é tão importante, é tão essencial. E sim, por ter feito, né, com que esse projeto ele virasse lei e que tenha atingido assim a população de forma grandiosa. Então eu quero agradecer também à Secretaria de Saúde, na pessoa de Fernanda Maron, a nossa prefeita, que tem tomado ali do seu tempo para também estar divulgando a todo momento o projeto. Então eu realmente só tenho a agradecer. E eu espero que para esse e para todos os outros anos nós tenhamos a oportunidade de ter alunos como você na academia que tragam projetos tão grandiosos e que impactam a sociedade de forma tão eficaz, tão eficiente e tão bonita. Parabéns e muito obrigada. O que precisar, estamos à disposição. Ó, depois dessa fala tem que dar isso aqui, né? Ó, aqui, ó, depois de uma fala dessa, vai ter que... Jamile Verde, ó. e Edivaldo. Abra e mostre. Abre e mostre. Para o pessoal Pra tirar uma foto. Mostra, abre e mostre para os que estão assistindo. Vai ser minha farda, viu? Aí. Mas amanhã na Fainó, na Fainó, na secretaria, Aí, ó. Porque todos... Estarei de Janeiro Verde. Vou tirar uma Aí, foto da Secretaria aí, de Saúde amanhã. Lei Janeiro Verde é uma conquista nossa. Muito obrigada. Porque todo mundo isso Muito obrigada como mulher, como coordenadora, como advogada, como assessora da saúde. Obrigada. Como disse, estamos todos aqui, né? Juntos, né? Obrigado. Realmente é uma conquista nossa. E já aproveitando para poder deixar seu like, compartilhar e já te chamar para dia 20, próxima segunda-feira, às 20 horas, teremos Fernanda Maron, secretária de Saúde. Provavelmente a prefeita também estará participando. E a gente vai trazer o foco da gestão pública. O que a gestão pública pode fazer nessa luta contra o câncer? Porque a gente continua aqui unidos contra o câncer, gente. Boa noite, estamos aí juntos. Boa noite. Muito obrigada.